Vencendo as tentações. Ei, gente, quem nunca foi tentado, não é mesmo? Quem nunca foi tentado, né? Passou por tentações. Até mesmo Jesus, né? Foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Todos nós vamos passar por tentações e você vai vencer todas as tentações, porque compreenda, tentação não é pecado. Se você cede à tentação, se você não triunfa, não vence sobre a tentação, não foge da aparência do mal, você acaba pecando, né? Agora, ser tentado não é pecado, mas você ceder à tentação, sim. E a gente pode ver aqui na palavra que Jesus, ele foi tentado, né? Jesus, ele passou pela tentação, né, de Satanás no deserto. E é essa palavra que eu quero trazer para você. Se você tá chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, já deixa o like aí. E vamos lá, gente, já pega a sua Bíblia aí. Em Mateus, no capítulo 4. Vai dizer o seguinte, Mateus 4, no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então olha isso, Jesus, ele é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, né? E eu posso dizer que o lugar onde a gente mais é tentado é no deserto, né? É o lugar onde a gente é mais provado, né? Porque no deserto não tem nada, né? No deserto é só você e Deus, e muitas vezes o diabo que vem, que aparece para te tentar, né? Então no deserto é onde a gente vai sofrer as maiores provações, né? No deserto, porque no deserto não tem recursos, não tem amigos, não tem plateia, não tem luz, no deserto, né? E Jesus foi conduzido pelo Espírito. Então compreenda que muitas vezes você vai ao deserto pelas suas próprias escolhas, mas outras vezes é o Senhor que te conduz, como, né, o profeta Ezequiel, quando o Senhor leva ele, né, pega ele em visão e leva ele até um vale e deixa o profeta dentro de um vale de ossos secos. Então o Senhor levou Ezequiel até o vale de ossos secos, assim como Jesus, o próprio Espírito conduziu Jesus ao deserto. E muitas vezes vamos ser conduzidos ao deserto, porque é lá que o Senhor quer nos revelar grandes coisas, né, revelar coisas profundas ao nosso coração, quer nos preparar, quer nos provar, né, quer nos levar à maturidade, né, espiritual. Eu falo que o deserto é escola, né, pra gente, é um lugar onde nos prepara para aquilo que está por vir, mas é neste lugar que Satanás vai aparecer para te tentar. Então, se já aconteceu isso com você, você deve, né, compreender o que eu estou falando, e se isso nunca aconteceu com você, se prepara, olhando aqui para a palavra, no que você pode fazer, né? Qual posicionamento você deve ter quando isso acontecer. Então aqui, né, no versículo 2 vai dizer, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus, ele vai e ele, né, permanece ali em jejum, né, 40 dias de jejum. Ele sente fome. Então, assim, muitas vezes, né, dentro do deserto, nós teremos, né, a falta de algumas coisas, né, a gente vai sentir necessidade, vai sentir fome, né, e a pergunta é, qual fome você sente, né? Talvez você se encontre em um deserto, e aqui Jesus, ele teve fome, fome de comida, mas talvez para nós hoje a nossa fome seja outra, seja fome, né, por um relacionamento, por uma amizade, por uma oportunidade, por um trabalho. Qual é a sua fome? Qual é o nome da sua necessidade? A necessidade de Jesus naquele momento era comida, né? Ele tinha fome de comida porque ele estava em jejum. Então, dentro do deserto, né, quando a gente é tentado, é provado, Satanás aparece justamente nesse momento, onde a gente tem fome, onde a gente tem o desejo, onde realmente a gente precisa, né, saciar aquilo que está nos doendo na carne. Então aqui Jesus, ele teve fome, e foi nesse momento que o tentador, né, que o diabo chegou. Então vai ser nesses momentos que Satanás vai aparecer, né? Quando ele vê realmente o seu estômago roncando, quando ele vê realmente que você sente uma dor, né, em determinada área, né, que você gostaria, que você necessita, né, que você precisa, que você sofre por aquilo, né? Então são nesses momentos, né, que ele aparece e a gente é tentado nas áreas que mais a gente precisa, né, que a gente mais sente ali a necessidade por algo. Então reflita qual é o nome da sua fome, qual é o nome da sua necessidade, né? E é nesse momento que Satanás aparece e fala para Jesus, né, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então ele vai oferecer aquilo que é a maior necessidade de Jesus, que era o pão, que era o alimento. Então ele diz, né, para Jesus, se tu és filho, ele ataca na identidade, né? Ele tá falando assim para Jesus, ó, se você é filho de Deus, usa a identidade de filho para, né, você fazer algo para benefício próprio seu, Jesus. Usa o seu poder, usa a sua identidade, a sua filiação, né, o que Deus te entregou a seu benefício próprio, né, para matar a fome que você está tendo, a dor que está aí no seu estômago. Então Satanás, ele tá dizendo, se realmente você é quem você diz que é, se você é realmente filho de Deus, né, conforme Deus, né, falou, faça isso, né, use o que ele te entregou para gerar, para manifestar algo a seu benefício, somente seu benefício, para matar a sua fome, para matar o seu desejo. Então, primeiro, Satanás, ele sempre vai vir nos tentar na área em que a gente mais sente fome, que a gente mais sente dor, que a gente mais necessita. Ele vai vir, né, transforma em pão, transforma, né, aceita essa proposta, passa por essa porta, né, vai para tal lugar, aceita isso, né, nossa, fica com essa pessoa,
Então, Satanás sempre vai falar, ó, usa tudo que o Senhor te entregou, tudo que o Senhor falou, porque você é filho, Deus não vai, se voltar contra você, porque você é filho. Então, use isso a seu favor. É isso que Satanás, ele propõe pra gente, né? Aceite, transforme, mate a sua vontade, mate o desejo da sua carne, mate, o seu desejo, pelo alimento. E aqui é alimento, mas no seu caso pode ser outra coisa que você esteja necessitando, precisando, Talvez sentindo uma dor aí no estômago por não ter. E aqui, no versículo 4, Jesus vai dizer o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui Jesus, ele pega e responde com a palavra, Ele pega e fala assim: ó, Satanás, eu sinto fome, eu sinto essa necessidade, eu preciso de pão, A minha carne tá gritando, a minha alma tá gritando, mas eu não dependo disso, Eu dependo da palavra que sai do Senhor, Então, Jesus, ele responde a Satanás com a palavra de Deus, Eu tô realmente sentindo dor, eu tô realmente com fome, eu tô necessitado disso, preciso disso, A minha alma tá gritando por isso, mas eu vivo pela palavra de Deus, do que Deus já me disse, do que Deus já me entregou, do que Deus já falou pra mim. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, aqui Satanás, ele fala, tá, peraí. E aí ele volta aqui no versículo 5 e ele diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui o que Satanás está fazendo pela segunda vez é testando novamente a identidade de Jesus, É realmente atacando a identidade de Jesus, falando, ó, se suicida. Se mata, se joga daqui, e vou te levar a ver aqui o lugar que você tá, um lugar elevado, mas pode se jogar, tira a sua vida, se mata, porque se você é filho de Deus, se realmente você é quem você diz que é, o Senhor vai te socorrer, o Senhor vai te segurar, você vai cuidar para que você não tropece em pedra alguma. Então aqui Satanás, ele tá falando, ó, Jesus se joga, se mata, se suicida, tira a sua vida, porque se você tem um pai mesmo, ele vai realmente te segurar, te proteger. E muitas vezes, nesses períodos, de tentação, nesse período de deserto, muitas vezes a gente perde as esperanças, muitas vezes a gente fica frágil, a gente fica fraco, e eu falo assim, que é o momento em que Satanás vem e fala, ó, você é um derrotado, você tá aí com fome, você pode mudar essa situação, mas não aceitou. Então acaba com tudo, acaba com a sua vida, se joga desse lugar que você tá, Realmente acaba com isso, se lança, se lança para dentro disso, se lança para esse lugar, Destrói a sua vida, Então é o que ele propõe para Jesus. E aí Jesus diz aqui no 7: também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui Jesus fala para Satanás, ó, eu não vou colocar em prova, meu Deus, porque eu conheço, eu sei da palavra dele, eu sei quem eu sou, eu sei o que o Senhor me falou, então eu não vou colocar em prova, eu sei que Deus vai me proteger, que Deus vai me segurar, que Deus vai cuidar de mim, está cuidando de mim, mas eu não preciso, Isso é uma verdade para mim, eu não preciso colocar Deus à prova, eu não preciso, que o Senhor me prove nada, porque ele não me deve nada. Então aqui Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, Não vou colocar prova ao Senhor, eu não vou tentar ao Senhor, não. E aí ele fala novamente, usando a palavra. E aí aqui pela terceira vez, no versículo 8, vai dizer: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Preste atenção, que aqui no versículo 8, Satanás, diferente das outras duas vezes, ele não disse: tu és filho de Deus. Ele não diz. Ele somente apresenta o que é bonito aos olhos, apresenta aquilo que realmente desperta ali a alma da pessoa, Nossa, palácios, reinos, toda grandeza, E ele diz: se prostra, se ajoelha e me adora. Satanás diz isso para Jesus, só que ele não fala: se tu és filho, se ajoelha e me adora. Porque Satanás sabe que um filho, o filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, ele não se prostra a Satanás, ele não adora outro Deus, senão ao Deus próprio, ao nosso Senhor. Então, o próprio Satanás já sabia que se ele falasse para Jesus: se tu és filho, se ajoelha e me adora, ele propriamente, acho que Satanás pensou assim: não, eu não posso dizer isso agora, porque eu sei que um filho de Deus não fará isso, eu sei que um filho, de Deus jamais, vai se prostrar a mim. Então, ele só diz, só mostra ali, a riqueza, deste século para Jesus e fala: se prostra e me adora. Só que Jesus fala, vai, Satanás, vai embora, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Eu fico imaginando aqui, eu imaginando que Jesus deve ter pensado: ai, Satanás, mal você sabe que o Filho do Homem veio
para tomar de volta a autoridade e o governo que você roubou do homem. Mal você sabe, Satanás. Só que já que você não mencionou, né, se eu sou filho de Deus, eu só vou responder aquilo que você está me pedindo, aquilo que você está falando aqui. Então, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Eu só adoro a Deus e eu só sirvo a Deus. Eu fico imaginando Jesus, gente, querendo dar outra resposta. Satanás, vai se preparando, porque eu sou aquele que vim para pisar na sua cabeça e tomar de volta o governo e a autoridade de tudo e todas as coisas na terra para devolver ao homem, para devolver à igreja. Gente, eu fico imaginando Jesus pensando assim, mas ele fez o quê? Ele respondeu aquilo que Satanás falou, né? Se Satanás falasse, se tu és filho, mas ele não falou isso. Então Jesus respondeu aqui dentro do que ele, né, solicitou, do que ele falou, do que ele pediu a Jesus, e Jesus vai com a palavra: não, eu não vou te adorar, eu não vou te louvar, eu não vou me prostrar diante de você, porque eu só adoro e só sirvo ao meu Deus. Né? Então, muitas vezes, né, Satanás, ele vai vir e vai falar, ó, eu posso te dar isso, vai te mostrar, né, esse trabalho, essas pessoas, grandeza, riquezas, palácios, propostas, né, tudo que enche os seus olhos. Ele vai vir com isso, né, com os presentes dele, né, e é nesse momento que a gente tem que fazer como Jesus: tudo isso que você tá me mostrando já é meu, né, porque eu fico imaginando Jesus pensando: Satanás, isso que você tá me oferecendo já é meu, porque eu sou filho. Né, e eu vim realmente para conquistar novamente isso para minha igreja, tomar de volta as chaves que estão na sua mão, que você roubou, né, a autoridade, o governo, né, do homem lá no Éden, né, devido a ele ter caído. Você pode ter pego, você pode ter roubado, mas eu vim para realmente restaurar, para conquistar isso novamente, né, para pegar essa autoridade novamente e devolver ao homem, e devolver aos filhos, devolver à minha igreja. E foi o que Jesus fez. Eu fico imaginando Jesus, né, ali pensando: nossa, Satanás está perto, né, de eu ir para a cruz e eu conquistar isso, tirar isso da sua mão, que você tá aí se achando, dizendo que é seu, mas é meu e eu vim para tomar de volta, né, vim para tirar da sua mão. Então é dessa forma que a gente tem que se posicionar, em dizer assim, né, não, isso que né, o mundo, o inimigo tá me oferecendo é meu por direito, né, é meu, e eu vou me posicionar para tomar de volta. E como que eu faço isso, né, como que eu tiro tudo que Satanás roubou, né, da minha família, roubou da minha vida? É me posicionando, é me arrependendo, é confessando o pecado, é fechando as brechas, porque daí eu tiro o governo, a autoridade, né, que ele tem de me atacar, de realmente vir me acusar. Então, é sobre isso. E Jesus se posicionou ali. Jesus, ele foi com a palavra, né? Então, primeiro, Satanás, ele vem, o quê? Nos tentar na nossa maior necessidade, naquilo que a gente sente fome, que o nosso estômago dói, né? Naquilo que a gente mais precisa. E sempre atingindo nossa identidade. E aí, depois, ele vem pra nos tentar sobre a nossa própria vida mesmo. Ó, não tem mais jeito, acabou. Você tá com fome, você tá aí dentro de um deserto, esquecida, sozinha. Então, se joga, né? Se lança, né? Pra morte, tira a sua vida, né? E aí, o terceiro, né? A terceira tentação é realmente ele tentar ali encher os seus olhos com os palácios, com o dinheiro, com as riquezas, né, com tudo que encanta ali a sua alma, né, e vem, né, para falar: agora me adora, né, me reconhece. Mas não, né, a gente sabe que a gente, né, o filho, ele sabe que ele só vai adorar o pai, né, e aqui Jesus fala: eu só adoro a Deus, eu só sirvo a Deus, e a gente não serve a Deus, não adora a Deus por aquilo que ele pode nos dar, por aquilo que ele nos deu, mas por aquilo que ele é e que Satanás nunca vai ser, entende? Então era o que Jesus estava mostrando: eu adoro por aquilo que ele é, por aquilo que eu sou, né, nele, não por aquilo que ele pode me dar pelas bênçãos, porque o Senhor tem também, né, muitas bênçãos, tem prosperidade, né, ele é o dono do ouro e da prata. Tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então, assim, não preciso, né? Eu sei que sou filha, sou herdeira e adoro só Ele porque eu o amo, porque Ele é meu Pai, pelo que Ele é, não, e não por aquilo que Ele pode me dar. Então, aqui eu fico imaginando Jesus querendo dar outras respostas, mas sendo direto. E eu falo que, mediante as tentações, nós temos que ser direto, né, com o inimigo. A gente não pode estar debatendo e conversando como muitas pessoas fazem, mas a gente realmente ir para a palavra e declarar a palavra, né? Porque todas as vezes que a gente faz isso, se posiciona na nossa identidade, no nosso propósito, né? E na palavra, declarando a palavra, Satanás, ele vai embora, porque simplesmente, né, a gente tem que falar: sai, vai embora, né, cala a boca. E é isso que Jesus falou na terceira vez: vai embora, Satanás, sai daqui, Satanás, né? E aí, naquele momento em que Jesus se posiciona e ele vence a tentação, os anjos vêm servir ele. Então, eu quero te dizer que todas as vezes que você vencer uma tentação, o Senhor enviará anjos para te servir. E esteja atento, né, que sempre Satanás vai atacar nesses pontos, né? Ele vem de forma sutil, vem no momento que você mais ele está passando pela aprovação, né, pela prova, e ele vai vir te tentar, ele vai vir com propostas, às vezes com pessoas, né, com sugestões. Então, que você esteja posicionado no Senhor, que você realmente use a palavra, né, que você esteja na palavra, declarando a palavra, aquilo que o Senhor já disse, aquilo que você é em Cristo, né, aquilo que o Senhor, né, liberou sobre a sua vida.
e que você possa se posicionar, né, em Deus e realmente vencer essas tentações, né, porque você é maior e o que habita em você é muito maior. Né, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então aqui o diabo deixou, porque Jesus venceu. Jesus triunfou sobre as propostas, das sugestões, né, rápidas, fáceis, de Satanás, e os anjos vieram servir. E eu falo que todas as vezes que os anjos vêm nos servir, né, que a gente vence uma tentação, a gente, né, se torna preparado, né, para cumprir o nosso chamado, porque depois, né, do deserto, depois desse momento, Jesus começou o ministério dele. Então eu falo que todas as vezes que vencemos uma tentação, vem o poder de Deus sobre nós, né, vem uma graça de Deus sobre nós, o favor de Deus sobre nós, para realmente a gente cumprir, né, o nosso propósito, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Então a palavra é essa, espero que o Senhor tenha falado com você, e até mais, para mais vídeos e palavras como essa, em nome de Jesus.